Pronto, pessoal, voltando para a nossa última parte, como eu disse a vocês, a aula inteira de atos administrativos já foi conceito, silêncio administrativo, requisitos, estamos nos atributos e parei aqui, ó, na autoexecutoriedade para poder dizer o seguinte: a autoexecutoriedade é o administrador poder praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. A autoexecutoriedade é essa que só vai existir quando o ato estiver autorizado pela lei, que a gente já deu exemplo do agente de trânsito rebocando um carro, ou em situação de urgência. Deixa eu dar um exemplo para vocês com o artigo 5º da Constituição, inciso 10, inciso 11, eita, meu Deus, me falhou a memória, mas é o inciso da casa, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia com ordem judicial. Não é mais ou menos assim? Umas vírgulas para lá, umas vírgulas para cá, mas é mais ou menos assim. A lógica é, aqui é minha casa. Um administrador, para entrar na minha casa, primeiro, eu tenho que autorizar. Se eu não autorizo, ele só entra em qual situação? Durante o dia com ordem judicial. Então, perceba, se, por exemplo, um policial quer entrar na minha casa, não tem flagrante, não é desastre, está acontecendo nada de excepcional. Ele entra com ordem judicial. Então, eu te pergunto, aquele ato teve autoexecutoriedade ou não teve? Não teve. Olha o raciocínio lógico. A autoexecutoriedade é não precisar, olha o X, não precisar da prévia autorização judicial. Então, se o policial precisou de autorização judicial para entrar na minha casa, é porque ele não tem autoexecutoriedade. Mas aí vamos pensar no seguinte: se está tendo um crime aqui dentro, flagrante, alguém está passando mal, prestar socorro, está desabando um morro em cima da casa, desastre. Flagrante, desastre e prestar socorro. Vê se você concorda comigo. Se enquadram em situações de quê? De urgência. Então, nessas situações, o administrador, pela urgência, vai poder agir sem precisar de prévia autorização judicial. Então, a lógica da autoexecutoriedade é: não existe em todos os atos administrativos, só vai existir se a lei previamente autorizar ou se existir uma situação emergencial, uma situação de urgência. Tranquilo até esse ponto? Uma pergunta. Eu acabei de dizer, e já repeti umas 10 vezes, que a autoexecutoriedade é não precisar de autorização judicial para fazer o ato. Mas o que eu estou te falando é que o administrador está imune ao controle judicial, é isso? Olha o dedinho. Imune. Segunda vez que eu ia quebrar as coisas do SAIS hoje. Hoje eu vou deixar meu salário aqui só para consertar o estúdio. Imune, não. Ele não está imune. O que eu estou te dizendo é que ele não precisa pedir para fazer o ato. Agora, se ele pratica o ato com excessos, com abuso, é claro que posteriormente vai existir um controle judicial. Então, não confunda a autoexecutoriedade com imunidade. A autoexecutoriedade é não precisar pedir para fazer. Mas se o ato é feito com excesso, é claro que o juiz pode controlar. Só que aí eu quero te mostrar uma coisa. Olha aqui o nosso material. Já sabemos que a autoexecutoriedade, já sabemos o conceito dela, só que eu tenho que analisar com vocês essa diferença daqui, ó, entre exigibilidade e executoriedade. Essa diferença, ela existe no livro de Celso Antônio Bandeira de Melo e é comum, mais comum, não cai tanto isso, mas é mais comum na banca do CESP. Vamos fazer a diferença. Aqui na autoexecutoriedade, eu tenho a executoriedade e eu tenho a exigibilidade. Executoriedade e exigibilidade. Executoriedade é quando o administrador ele atua de maneira direta. Exigibilidade é quando o administrador ele atua de maneira indireta. Veja que os pontos chaves estão aqui, ó. A atuação direta, a atuação indireta. Exemplo de atuação direta é quando o administrador literalmente faz o ato ou pelo menos o comando parte dele. Vou dar o mesmo exemplo. O carro está estacionado em local proibido. O agente de trânsito deu a ordem de rebocar.
ainda que não tenha sido ele que pegou o carro, botou em cima do guincho e rebocou, a ordem, o comando, partiu dele. Então, ele agiu com executoriedade. A administração ela atuou de maneira direta. Agora, outro exemplo que nós já demos também. No caso do fiscal, que chegou aqui, viu o restaurante, viu a carne que estava ali, verde, com estapuru, interditou. A atuação na interdição da administração foi uma atuação direta. Então, executoriedade é quando o administrador ele age, ele faz, o comando parte dele, a ordem parte dele. Isso é executoriedade. Agora, na exigibilidade, a atuação vai ser indireta. O exemplo clássico que aparece na sua prova é esse daqui, tá? Multa. É o exemplo clássico na sua prova. Deixa eu te dar um exemplo bem visual. Imagina imposto de renda. Então, imposto de renda, não sei se cai tributário na sua prova, mas é um imposto federal. A pessoa tem que pagar, né? Com muito gosto ela paga 27,5% do que ganha, é uma maravilha. Quando você for servidor, já vem descontado na sua folha. Beleza. Agora imagina que você é autônomo. Você, sei lá, começou a vender brownie. Você está estudando para concurso. Eu já vi uma história dessa, sabia? A pessoa está estudando para concurso e disse, meu Deus, eu estou sem dinheiro, não tenho dinheiro, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí faz brownie. Quando vê a pessoa está ganhando mais dinheiro com brownie do que com concurso. Já vi algumas histórias assim, né? E umas histórias interessantes de vida. Então, você começou a fazer brownie, começou a vender, começou a ganhar muito dinheiro. Quando você viu, em determinado mês, tu ganhou 10 mil reais. Então, você ganhou 10 mil reais vendendo um brownie. Tudo em espécie, tudo aqui. Tem um bolinho de dinheiro, não tenho nem ideia de qual é o tamanho de 10 mil reais, não sei. Mas está aqui todo o bolinho de dinheiro na sua mão. Você tem que declarar esses valores, sim ou não? Tem. Cá entre nós, não estou dizendo que você faz. Dá vontade de sonegar? Só pra gente. Dá, não dá? Mas você vai sonegar? Vai não. Por que você não vai sonegar? Porque quer ajudar o país? É não. Sabe por que você declara? Por medo. Você tem medo de cair na malha fina. E o que é a malha fina? É uma multa tão grande, mas tão grande, que não compensa o risco. Imagina um raciocínio lógico extremamente simples. Quem é que faz a declaração do imposto de renda? Quem é que vai aqui no computador e digita todas as informações? É a administração ou é o particular? É o particular. Quem é que paga a guia do imposto de renda? É o particular. Então, é o particular que faz o ato. Mas, indiretamente, a administração está olhando para o particular e dizendo, declara se não te multo. Declara se não te multo. Declara, hein? A multa é grande. Então, veja que a atuação da administração não é direta. Não é a administração que está fazendo. A administração está aqui, ó, nos bastidores. Ela está agindo de maneira indireta para tentar forçar aquele particular a fazer o ato. E se ele não paga e não paga a multa, o administrador, olha a pergunta, cuidado, o administrador pode tomar, bloquear os bens do particular, tomar aqueles bens para poder satisfazer a dívida? Pode o administrador fazer isso? Não, porque só quem pode bloquear bens, tomar bens de particulares é o juiz. Então, a administração, ainda que o particular não pague, ela vai ter que entrar com ação judicial de cobrança, de execução, a depender do caso, para poder o juiz ordenar o pagamento daquele débito, tomando, por exemplo, bens do particular. Então, veja que nesse caso, a administração não soluciona o problema sozinho, ela vai precisar do juiz. Então, é por isso que na exigibilidade, o administrador vai atuar de maneira indireta. Essa parte daqui que a gente acabou de ver é muito mais rara aparecer em concurso. E quando aparece, geralmente é na banca do CESP. É muito mais comum perguntar simplesmente aqui do conceito. Alta executoriedade. Era isso? Vamos para o próximo atributo, que é a tipicidade. Só que tipicidade é tão bobinho que nem merece uma página em branco. Vamos fazer o conceito aqui mesmo. O que seria tipicidade? Primeiro, é um atributo criado por uma autora chamada Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia Zanella de Pietro. De Pietro diz o seguinte, ó, que tipicidade é a possibilidade que o administrador tem de praticar o ato de acordo com a lei. Então, pela tipicidade, o administrador vai poder praticar o ato de acordo com a lei. Ô, minha gente, administrador, ato, lei, isso não é novidade para a gente. Isso é um princípio que nós já estudamos. Qual é o princípio que tem relação diretíssima aqui com a tipicidade? Princípio da legalidade. Porque é exatamente por esse princípio da legalidade que o administrador tem que praticar esse ato de acordo com a lei. Outra pergunta.
Esse princípio da legalidade deve existir para alguns atos praticados pelo administrador ou para todos os atos? Todos. Então, é por isso que a tipicidade é um atributo presente em todos os atos administrativos. De tipicidade, esses são os pontos que podem aparecer na sua prova. Se você for observar, for, por exemplo, resolver questões de concurso lá no site, você vai ver que quase não tem questão de tipicidade, porque quase não tem o que perguntar. De Pietro, uma doutrinadora muito usada para quem estuda na faculdade e tudo, ou então para quem está fazendo concursos, né, de juiz, promotor, dentro de outro foco. Então, ela diz que tipicidade é o dever que o administrador tem de praticar o ato de acordo com a lei. Bonito. Mas o que todos os outros doutrinadores disseram? Na verdade, isso não é nada de novo, o que ela está falando. Porque o administrador praticar o ato de acordo com a lei, a gente já sabe, ó, faz tempo, desde a primeira aula. Isso é princípio da legalidade. É por isso que a tipicidade está diretamente ligada ao princípio da legalidade. E eu te pergunto, o princípio da legalidade deve existir para alguns atos ou para todos? Todos. Então é por isso que é um atributo presente em todos os atos. Era isso. De tipicidade, fechou. Por isso que eu disse que nem merecia uma página em branco. Agora, um outro atributo que vamos ter muita coisa para falar é esse daqui, ó, a imperatividade. Vamos abrir aqui mais uma página para a gente conseguir falar desse tópico. Numa linguagem simples, o que seria esse atributo da imperatividade? Vamos devagarzinho. Vou fazer um desenho que eu já fiz 1.500 vezes aqui no curso, só que vai te ajudar muito. O administrador, como já sabemos, busca o bem-estar coletivo. Já sabe que desenho é esse, né? Que a gente já fez 1000 desses. O bem-estar coletivo vai ser superior ao bem-estar particular. Nenhuma novidade. Já estudamos isso também desde a primeira aula, quando falamos de supremacia e de indisponibilidade. Então, já sabemos que o administrador, em busca do bem-estar coletivo, pode chegar a limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo. Estudamos isso, inclusive, no poder de polícia. Esse daqui foi o conceito que demos de poder de polícia. Limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo. Beleza, nenhuma novidade. Nesse exemplo daqui, perceba claramente que o administrador atua em posição de supremacia em relação ao particular. Então, se o administrador está em posição de supremacia em relação ao particular, eu te pergunto, para praticar um ato em busca do bem-estar coletivo, o administrador ele precisa da concordância do particular? Não. E é aí exatamente que surge a imperatividade. Em uma linguagem simples, o que é imperatividade? O administrador vai poder praticar esse ato sem precisar da concordância do particular. Vou botar um X. Então, na imperatividade, o administrador pode praticar o ato, olha, o X, sem precisar da concordância do particular. Por quê? Porque ele se encontra em posição de supremacia. E quando ele se encontra em posição de supremacia, esse ato que o administrador está praticando é chamado de ato de império. Aí olha como as coisas vão se juntando. Ato de império, é daí que vem o nome imperatividade. Então, a imperatividade tem a ver com os atos que o administrador pratica em posição de supremacia em relação ao particular e, exatamente por isso, não vai precisar esse administrador da concordância do indivíduo, já que ele está agindo em busca do que é melhor para o coletivo. Vou usar os mesmos exemplos que eu já dei. Aqui o carro estacionado em local proibido. O agente de trânsito, para rebocar esse carro, que está atrapalhando a passagem de todo mundo, precisa encontrar o dono do carro para pedir autorização para rebocar? Pelo amor de Deus, imagina, senhora Ana Cláudia, posso rebocar seu carro? E ia dizer, não, agradeço muito, mas deixa que eu tiro. Então, é claro que o administrador ele não precisa da concordância do particular. Ele chega lá e ele faz aquele ato. Então, no exemplo que eu dei também, da interdição, para o seu Lineu lá, o fiscal da Vigilância Sanitária, interditar um restaurante que estava vendendo a carne com estapuru, precisa perguntar se o dono do restaurante deixa? Claro que não. Ele vai lá e interdita. Isso é imperatividade.
Perceba uma coisa, essa imperatividade, ela pode aparecer na sua prova até com outro nome. Pode ser que ela apareça sendo chamada, dizendo que ela é um poder extroverso. Parece estranho o nome, mas é fácil. Extroverso vem de extravasar. Extravasar é colocar para fora. Perceba, esse ato está atingindo um particular. Uma pergunta, o ato está sendo praticado, então, para dentro da administração ou para fora? Para fora. Deixa eu explicar de uma maneira mais simples ainda. Aula de poderes administrativos, paralelo entre poder hierárquico e poder de polícia. Poder hierárquico é externo ou interno? Interno, lembra? Superior, subordinado. Então, os atos são internos, ou seja, eles são introversos, aquele ato. Agora, poder de polícia é para dentro ou é para fora? Para fora. Poder de polícia é externo, limitar o particular em prol do coletivo. Se esse ato ele vai ser externo, aí sou eu que te pergunto agora. Em uma situação como essa, do poder de polícia, esse ato ele é extroverso. E o que é imperatividade? Praticar o ato sem precisar da concordância do particular. Falou em particular, falou em ato interno, ato externo, é daí que vem a lógica do nome poder extroverso. Então, essa daqui é a base da imperatividade. Eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. Por exemplo, o seguinte, ó. Será que essa imperatividade existe em todos os atos praticados pela administração? Não. A imperatividade vai existir nos atos de império. Mas eu quero puxar uma observação para vocês, que é o seguinte, ó. Existem alguns atos que não possuem imperatividade. Existem alguns atos que não possuem imperatividade. Quais são esses atos que não possuem imperatividade? Vamos fazer uma lista. Eu tenho aqui os atos de gestão, atos enunciativos e atos negociais. Então, não tem imperatividade os atos de gestão, os atos enunciativos e os atos negociais. Vamos por parte. O que seria um ato de gestão? É aquele ato que o administrador ele se encontra em posição de igualdade com o particular. Qual é o exemplo clássico? É uma locação. Vamos devagarzinho para poder já entender esse tópico. Imagina que isso aqui é minha casa, minha casa. Aqui está minha casa. Nem está para alugar nem nada. Chegou um representante da administração querendo alugar a minha casa. Eu te pergunto, eu sou obrigada a alugar? Não, eu alugo se eu quiser. Então, naquele momento, a administração não está impondo uma conduta. Nós vamos estabelecer uma relação que depende da concordância das partes. Então, imperatividade é descartar a opinião do particular. A administração impõe. Só que nos atos de gestão, pela posição de equilíbrio entre as partes, pela posição de igualdade, a administração precisa sim da concordância do particular para poder fazer o ato. Atos enunciativos. São 4 aqui. Vou já botar uma sigla aqui para você decorar. Colocar aqui. Ato enunciativo, ele não cria nada, ele só conta uma situação, só fala de algo que existe. Quais são eles? Eu tenho aqui a certidão, tenho aqui o atestado, tenho parecer e tenho a apostila. Certidão, atestado, parecer e apostila. Eu botei o nome capa porque fica mais fácil decorar. Capa são os 4 atos enunciativos que não criam nada, mas contam situações existentes. Exemplos básicos. A certidão de nascimento, ela que cria o pirraia? Não, o pirraia já existe. Ela simplesmente contou que ele existe. Um atestado médico, foi ele que criou a doença? Não, contou que a pessoa estava doente. Parecer opinião, eu estou contando a minha opinião. A apostila não é aquilo que você estuda não, tá? A apostila aqui é averbar, ou seja, trocar uma situação existente. Você casa, registra, você separa, vai trocar a situação, você vai averbar.
Então, perceba que em todas essas situações, a administração não está impondo condutas, ela está contando situações. Quando o médico público dá um atestado médico para o paciente, ele não está impondo uma obrigação àquele paciente, está simplesmente contando que ele estava doente. Então, os atos enunciativos, eles não têm a força da imperatividade em virtude da ausência de imposição. Como eles só contam algo, eles não estão impondo nada. Então, é por isso que eles não têm imperatividade. E os atos negociais? Ato negocial, vou dar os 3 exemplos clássicos que a gente já estudou aqui no curso. Quais são os 3 exemplos clássicos? Uma licença. Estudamos isso aqui em Poder de Polícia. Uma autorização. Uma permissão. Licença, autorização e permissão. Olha bem o raciocínio simples em relação a esse ponto daqui. Licença para dirigir. Pode a administração impor uma licença para dirigir? Não. Estão percebendo? Imagine o seguinte, eu, Ana Cláudia, não quero dirigir. Eu odeio dirigir, não quero dirigir. Pode chegar o Detran e dizer, você vai ter que dirigir, tem que ter uma licença para dirigir. Eu digo, mas eu não quero, mas tem que ter. Então, perceba que a licença, ela não decorre de uma imposição do Estado. Ela decorre de uma liberação do Estado em relação à solicitação do particular. Se eu, Ana Cláudia, quiser, vou solicitar uma licença para dirigir. Se preencher os requisitos, a licença vai ser concedida. Então, perceba que não é uma imposição, é uma liberação. Outro exemplo, quero casar na praia. Aí eu quero uma autorização para usar desse espaço público para o meu casamento. Aquela autorização é imposição da administração. Você tem que casar na praia. Você diz, mas eu não quero. Tem que casar na praia. Não é. Eu, particular, solicitei a autorização e a administração me liberou. Veja que quando a administração pratica aquele ato negocial de autorização, ela não está impondo uma conduta, ela está liberando. Pode ser que eu desista do casamento e nem use a autorização. Não tem problema, pelo menos para a administração, né? Pode ter problema amoroso, mas para a administração não. Então ela simplesmente libera, ela não impõe. Outro exemplo, quero instalar uma banca de jornal aqui na calçada. Solicito a administração, pode ser que ela me dê uma permissão. A permissão, mais uma vez, sendo repetitiva, não é uma imposição, é simplesmente uma liberação. Então, existem alguns atos, que são esses 3 daqui, que não possuem imperatividade, por faltar cogência, por faltar a imposição de situações. É muito comum cair em todas as bancas perguntando quais são as espécies de atos que não possuem imperatividade. São os atos de gestão, os enunciativos e os negociais. Com isso, nós fechamos aqui os atributos, presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. E com isso, perceba que a gente está fechando um monte de coisa de atos. Ó. Já foi a parte de conceito, já foi a parte dos requisitos, já foi a parte dos atributos. O que eu vou começar a fazer com vocês agora? Classificar os atos administrativos. Vocês vão perceber que boa parte dessa classificação, na verdade, nós já estudamos. Então, classificação é um assunto tranquilo, porque, na verdade, já foi estudado. Perceba esse primeiro. Classificação quanto à liberdade. Quanto à liberdade de atuação, o ato pode ser classificado em vinculado ou em discricionário. Então, falando desses tipos de atos pela milésima vez, a diferença entre ato vinculado e discricionário reside na possibilidade de se fazer ou não escolhas. Quando o administrador não tem liberdade para agir e ter escolhas, esse ato é considerado vinculado, que pode aparecer na sua prova sendo chamado de regrado. Agora, quando o administrador pode escolher o que é mais conveniente e oportuno, estamos diante de um ato do tipo discricionário. Então, veja que, de uma maneira simples, classificar é dizer o que o ato é. E quanto à liberdade, o ato pode ser vinculado, quando não existe liberdade de escolha, ou discricionário, quando o administrador pode analisar,
dentro de certos limites, o que é mais conveniente, o que é mais oportuno. Fácil esse. Próximo também é super fácil. A classificação quanto ao destinatário faz com que um ato ele possa ser geral ou ele possa vir a ser individual. Exemplos fáceis em relação a isso daqui. O ato geral é aquele ato que vai atingir pessoas indeterminadas. É um ato geral. Já o ato individual, logicamente, ele vai atingir aqui pessoa determinada. Exemplo clássico disso daqui. Quando, por exemplo, se faz um decreto explicando um procedimento de licitação, por exemplo, existe o decreto que institui um sistema de registro de preços, ou seja, tá lá, a gente vai estudar isso aí mais para frente, licitação. Esse decreto, dizendo como é feito o sistema de registro de preços, ele foi feito para pessoas indeterminadas. Ele é algo de cunho geral. Agora, por exemplo, vai chegar o dia que vai ser logo, se Deus quiser, que você vai acordar e ler o seu nome no Diário Oficial com a sua nomeação. No dia da sua nomeação, aquela nomeação é um ato administrativo que está atingindo uma pessoa determinada. Que pessoa? Você. Vai ser seu nome no Diário Oficial. Então, aquilo é um ato individual, é seu, né? Você é até possessivo, é minha nomeação. Então, ato geral atinge pessoas indeterminadas e individual, eu sei exatamente a quem aquele ato está atingindo. Muito fácil até agora. Então, veja que a classificação, boa parte dela a gente estudou. Quanto à liberdade, já sabemos. Quanto ao destinatário, já sabemos. Outra forma de classificação aqui, que nós também já estamos cansados, mas é cansado mesmo de estudar, é esse daqui, ó. Quanto ao alcance. Quanto ao alcance, um ato ele pode vir a ser classificado em interno ou classificado em externo. Aqui eu vou trabalhar simplesmente com exemplos. Quando nós estávamos, mais uma vez, estudando poderes, estudamos aqui o poder hierárquico. Poder hierárquico, ele gera a prática de atos internos, ou seja, atos praticados para dentro da administração, que pode aparecer o nome interno ou introverso. Agora, quando, por exemplo, estudamos o poder de polícia, sabemos que o poder de polícia pratica atos externos. Então, quando nós temos aqui um superior dando uma ordem ao seu subordinado, é um ato interno. Quando temos, por exemplo, a aplicação de uma multa de trânsito, poder de polícia, nós temos aqui um ato externo. Então, já foi classificação quanto à liberdade, quanto ao destinatário e agora quanto ao alcance. Ainda temos uma classificação quanto ao objeto. Quanto ao objeto, o ato pode ser classificado como um ato de império, como um ato de gestão ou como um ato de mero expediente. Você já estudou há pouco tempo atrás o que é ato de império e gestão. Olha aqui, ó. Ato de império é ato que o administrador pratica imposição de supremacia em relação particular. Já ato de gestão, a administração está em posição de igualdade com o particular. Então, ato de império, deixa eu só pegar a caneta que eu peguei aqui uma coisinha errado. Quando eu tenho aqui um ato de império, é assim, ó. O administrador atua em posição de supremacia em relação ao particular. Já no ato de gestão, o administrador atua em posição de igualdade em relação ao particular. Então, perceba claramente que o império decorre da supremacia e aqui a gestão decorre da igualdade das partes. Observe que até aqui não tem nada de novo. Tudo isso até aqui nós já estudamos. O único ato até agora que eu não falei, que a gente viu até esse slide, é ato de expediente, que eu vou conceituar para vocês. Só que de toda essa classificação, sabe onde eu quero chegar mesmo? Esse daqui, ó. Ato simples, complexo, composto. Vamos chegar nisso daqui. Só que para poder chegar nisso daqui, inclusive completar
tratar esse tópico daqui de ato de expediente, eu preciso de mais tempo, tempo que acabou por hoje. Então, por hoje, eu encerro a nossa aula, encerro atos administrativos. Na próxima aula, a gente encerra atos e já começa assunto novo. Então, uma boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!